Shalom, eu sou Moré Flávio Teles, criador do canal Or HaTorá, Luz da Torá. Hoje, diferente do que geralmente fazemos, aonde comentamos uma porção das Escrituras, principalmente no que se refere às cartas do Rav Shaul, aonde apresentamos o apóstolo Paulo sempre como sendo um guardião da Torá e não inimigo dela, como ele é apresentado principalmente dentro da teologia Bnei Noah e dentro dos círculos cristãos na teologia romanista. Nós iremos comentar acerca da expressão arcanjo Miguel, né? Iremos falar sobre este anjo e da forma como ele é denominado dentro da teologia cristã. Antes de mais nada, vale ressaltar que a expressão anjo dentro da literatura bíblica judaica, ela não tem uma relação próxima, ou melhor dizendo, ela não se refere na maior parte dos casos a um ser angelical com asas, como é pintado frequentemente dentro da teologia romanista. O que nós temos, na verdade, a expressão mala, em muitos casos, se refere a um homem, a um ser portador de uma mensagem, como um enviado, ou um mensageiro de Elohim. Como, por exemplo, podemos ver no livro do profeta Malachi, conhecido como Malaquias, ressaltando ainda também que Malachi vem exatamente dessa expressão, Malar, que é emissário, é anjo, é mensageiro, Malachi é meu mensageiro. No livro do profeta Malachi, Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, Adonai de Savaot. Eu li na Almeida Corrigida Fiel, que tem várias versões desde 1753, mas se nós lermos o mesmo texto na Almeida Revista Atualizada, nós vamos encontrar a expressão anjo ao invés de mensageiro, né? Então teremos aqui a expressão anjo ao invés de mensageiro. Aonde nós temos anjo no texto em português ou mensageiro, vai depender da versão que você estiver ou estará usando. No texto hebraico nós temos a expressão malachi, né? Malachi, Malachi, que é meu mensageiro, exatamente o nome do profeta, né? Meu mensageiro é exatamente a forma do nome do profeta Malaquias na sua forma original, na sua forma hebraica. Então nós temos aí a expressão Malachi, meu mensageiro, o Senhor dizendo que enviaria o seu mensageiro, né? A expressão o mensageiro, mensageiro, ela vai aparecer duas vezes dentro do texto em português, né? Ela aparece duas vezes dentro do texto em português. No texto grego, nós temos a expressão angelon, né? Que provavelmente aqui angelon deve estar no acusativo, né? Então temos a expressão angelon porque nós temos dois gama, né? Dois gama. Quando tem um gama geminado, de acordo com a gramática grega, o primeiro ele deve ser traduzido, pronunciado como se fosse um N. Então a expressão correta é angelon, né? Conforme ela está aqui. Ou angelos, se fosse no nominativo, né? Que seria o sujeito da oração. Então, angelos, essa é a expressão correta. O gama ele é pronunciado como o gimel do hebraico, né? Ele é o G de gato, de garfo, de garrafa e não de giz, como nós pronunciamos na língua portuguesa. Então observem que até mesmo nas versões em português, a expressão Malachi ela é traduzida de forma intercambiada, ora como mensageiro e ora como anjo. No entanto, nem sempre o mensageiro é um anjo, é um ser angelical conforme nós estamos acostumados a pintar dentro das literaturas. Então, aqui o texto ele está falando de alguém que nós geralmente aplicamos essa profecia ao Yohanan Mikve, conhecido como João Batista. Ele seria esse enviado, ele seria esse mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. Então,
É claro que há outras questões dentro desse texto, mas nós iremos deixar para comentar em uma outra oportunidade, em outra ocasião. Eu quero apenas ressaltar de que forma a expressão malar ela é traduzida ou mal adaptada dentro das versões aportuguesadas, porque na maioria dos casos essas traduções vêm do texto grego, né, angelos, então eles traduzem como anjo. Então é exatamente, mala, ele não se refere a um ser com asas, na maioria dos casos. Quando se trata do anjo, do mala ou anjo conhecido como Miguel, né, Miguel, a expressão Miguel é uma outra mala adaptação, porque Miguel, a expressão Miguel, ela não existe dentro do texto bíblico, nem no texto hebraico, nem no texto grego. O que nós temos, na verdade, é a expressão Michael, Michael, que é exatamente como está aí na primeira palavra, vindo da direita para a esquerda, pintada de 3 cores. Eu fiz questão de marcar as expressões que compõem o substantivo próprio Michael, porque o nome, na verdade, é uma frase, né? Cada parte dessa aí marcada, demarcada, se refere a um significado. A parte do nome em vermelho é uma preposição interrogativa dentro da língua hebraica, que é quem ou qual, né? A parte branca, a parte do meio do nome Michael, conforme está aí em hebraico, é uma preposição inseparável, denominada dentro da língua hebraica de Bekele. Ela, nas traduções, aparece traduzidas como ou conforme, né? Como ou conforme é o significado dessa preposição. A parte em amarelo é né? El, que é uma contração do plural majestico Elohim, né? Que é plural de Eloá, né? Que significa essência, poderes, geralmente é vertido nos textos em português como Deus, né? No entanto, Deus está ligado mais à luminosidade. Então, foi uma outra adaptação também infeliz nas nossas versões aportuguesadas. Então, a expressão correta daquele que é conhecido como Miguel, na verdade é Michael, que significa quem é conforme a El, né? Ou quem é igual a Elohim, né? Quem é conforme ou igual a Elohim. Essa é a ideia por trás do nome Elohim. Levando em conta que dentro da literatura judaica conhecida como Sefer Hano, o livro de Enoque, no capítulo 20, o versículo 5, vai dizer que o arcanjo Michael, né, esse anjo, esse Malar denominado Michael, ele preside sobre ações e comportamento humano. Então, tendo em vista o significado do seu nome, é interessante, né? Uma vez que o comportamento do homem, em muitos casos, ele vai nessa direção de querer ser igual ao próprio Hashem, de querer ser igual ao próprio Elohim. Vemos uma busca desenfreada pelo homem, pelo poder, pela riqueza, né? E às vezes o homem ele passa até por cima do seu próximo, do seu semelhante, para conquistar os seus ideais. No entanto, Michael, ele é este Malar que preside sobre esse tipo de comportamento, sobre esse tipo de ação. A expressão do meio, que é assar, né, ou raçar, ela é composta de artigo, é a parte preta, que é a letra Re, e mais o substantivo sar, que está em rosa, sar, essa é a pronúncia correta. A expressão sar, ela significa príncipe, administrador, governante. Essa expressão dá origem ao nome Sara, ou Sarai, que é a esposa de Abraham. A expressão sar, ela vai ser aplicada ao Malar Michael, ou seja, ele é chamado de príncipe e de grande príncipe, pois aí nós temos a parte preta, Hagadol, né, que é o grande, né, ele é chamado de o grande príncipe. Agora, essa expressão príncipe, né, ela foi adaptada dentro do texto grego como arcanjo. Arcanjo. No entanto, a expressão arcanjo ela é composta de 2 palavras, 2 expressões gregas. Arque, que significa início, primeiro, começo,
Inclusive, essa expressão vai aparecer no primeiro versículo do livro de Gênesis, nas versões gregas, né? No primeiro texto, lá no primeiro verso, onde temos Bereshit em hebraico, nós temos arque no texto grego, mas a expressão angelos, né? Que é anjos, na sonorização aportuguesada. Então, arcanjo, uma tradução da expressão arcanjo seria primeiro anjo, né? Então, Mihael, ele dentro da literatura, na concepção grega, conforme foi adaptado do texto hebraico para o texto grego, ele é tido como primeiro anjo. No entanto, no texto hebraico, ele é chamado de príncipe, né? Ele é um príncipe, é um grande príncipe. Então, quando nós lemos dentro da literatura hebraica, no capítulo 20 do livro de Hano, Sefer Hano, conhecido como Livro de Enoque, né? No capítulo 20 vai falar esses malachim, esses seres espirituais que são líderes, né? São príncipes, são líderes que governam e administram, eles são chamados de sentinelas. Aí o Sefer Hano vai apresentar 5 Mala. O primeiro, Uriel. O texto vai dizer que esse Uriel, ele preside sobre o clamor e o terror. Rafael, ele preside sobre o espírito dos homens. O nome Rafael está relacionado à cura, né? Ele pode ser chamado anjo da cura. Há aquela concepção dentro da mentalidade cristã que anjo não cura. Não, realmente anjo não cura, mas ele é um portador da cura, ele traz a cura, né? Rafael vem da expressão Rofê, né? O próprio Elohim é chamado de Adonai Rofha, o Senhor teu médico, o Senhor tua cura. Temos um anjo, um malach chamado Ragel, que inflige punição ao mundo e às luminárias. E Miguel, ele está aqui, que ele é, no versículo 5, ele preside sobre a virtude humana e comanda as ações. Temos Gabriel também, que preside sobre o paraíso e sobre as serpentes, né? E sobre o querubim. Então temos aqui algumas classes desses que são denominados na literatura cristã de arcanjo, que na verdade são príncipes, né? Eles são príncipes. Dentro da teologia adventista, Mihael, conhecido como Miguel, é apresentado como se fosse o próprio Yeshua, o próprio Jesus cristão, pelo fato dele ser chamado de príncipe do teu povo. No entanto, existem vários príncipes quando se trata desses principados, desses malachim que representam ou que presidem, né, sobre algum tipo de ambiente dentro do Malhut espiritual, dentro do reino espiritual. Então, apenas aqui uma elucidação acerca da expressão arcanjo, né, que é uma expressão que não existe dentro do texto hebraico, ela foi adaptada da expressão hebraica sar, né, príncipe, como arcanjo, primeiro anjo. E Miguel, na verdade, não tem significado nenhum. Miguel, na verdade, é o nome Mihael, que significa quem é conforme Elohim. Peço que você se inscreva no nosso canal. O canal Or HaTorah está relacionado com tradução, interpretação. Falamos sobre essas adaptações que foram feitas do texto hebraico para a língua grega, nas quais muita coisa se perdeu. Então é um canal que tem a finalidade de te trazer luz, de te trazer clareza e esclarecimento acerca das escrituras. Então um forte abraço para todos. Se inscreva no canal para receber os materiais que têm sido gravados semanalmente. Fiquem na paz, um forte abraço e shalom.